Olha, eu quero falar sobre uma situação específica aqui de Porto Alegre, mas eu acho que o que eu vou dizer aqui tem a ver tudo com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, inclusive, porque é essa questão ainda do vírus chinês. Mas a ênfase que eu quero dar é essa questão da volta às aulas presenciais. Há uma discussão enorme em todo o Brasil, aqui em Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul, se esse é o melhor ou o pior momento para voltar às aulas presenciais. A minha sincera opinião é de que as aulas presenciais nunca deveriam ter sido suspensas, mas foram suspensas. De qualquer modo, hoje, particularmente, eu estou falando com vocês aqui nessa quinta-feira, são dia 8 de outubro, são quase 1h30 da tarde. É um belo dia em Porto Alegre hoje. Temperatura amena, céu azul, poucas nuvens. Tá um clima de primavera. Fazia dias que não fazia um tempo tão bom aqui em Porto Alegre. Porto Alegre é caracterizado pelos seus ipês roxos nessa época do ano aqui. Com esse estuário do Guaíba aqui ao lado, essa cidade fica belíssima. Mas, enfim, vamos voltar à vaca fria aí da volta às aulas presenciais. Pois bem, nós temos um sistema de cores aqui também no nosso estado para caracterizar a situação de cada região, de cada município, em relação à infecção pelo coronavírus. Pior bandeira, aqui é usado o sistema de bandeiras, então a pior bandeira de todas é a preta. Acho que não houve momento nenhum em que alguma região foi contemplada com a bandeira preta, que depois é a vermelha, que é a cor já diz tudo, né? Depois a laranja, depois a amarela. A laranja é média. Hoje, o Rio Grande do Sul todo aqui está praticamente sob bandeira laranja. Então, as restrições para o retorno às aulas presenciais foram levantadas. E a volta às aulas pode voltar de maneira escalonada, claro, organizada, com todas as cautelas sanitárias devidas, mas pode voltar. Mas, ainda que quando esse retorno se dê, ele não é obrigatório. Não é obrigatório. As aulas presenciais, elas não são obrigatórias. Se alguém quiser, algum pai, algum aluno quiser continuar prosseguindo até o final do ano aí com as aulas através da internet, isso será possível. Eu não sei até quando, mas isso será possível. Enfim, aqui em Porto Alegre, o prefeito Marquesan Júnior, eu acho que de um modo corajoso, inclusive, ele resolveu autorizar o retorno às aulas, desde segunda-feira para cá. E está enfrentando aí obstáculos enormes aí. Nós estamos também em campanha eleitoral e o próprio Marquesan é candidato à reeleição. Então, nós estamos enfrentando aqui problemas muito grandes, políticos, midiáticos, sociais, problemas que estão sendo movidos aqui pelos esquerdopatas aqui do Rio Grande do Sul e os seus aliados desavisados ou inocentes úteis. Eu até me animei a fazer esse comentário com vocês aqui hoje, porque eu confesso para vocês que eu fiquei indignado com uma campanha que está sendo movida aí pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre e também pelo Sindicato dos Professores Estaduais, o CEPERS, ambos dominados por uma ampla maioria de sindicalistas com corte lulopetista, aliados, como sempre, claro, dos comunistas, do PSOL, da Rede, essa gente toda aí. Que, claro, já se aproveita, inclusive, da situação eleitoral para puxar a brasinha aí para os seus candidatos comunistas. Mas, enfim, me chamou muita atenção essa campanha, mas particularmente hoje, eu estou disponibilizando, inclusive, no meu site polibebraga.com.br, estou disponibilizando imagens, vídeo de um carro de som diante de uma escola municipal de Porto Alegre, fazendo um apelo dramático para que os pais não levem seus filhos às escolas, para que as crianças não se dirijam às escolas, para que os professores saiam de dentro das escolas. Enfim, é uma campanha de desobediência civil clara, porque, inclusive, esses sindicatos já perderam até em juízo os pedidos que fizeram para que não fossem retomadas essas aulas presenciais e foram derrotados. E agora estão a esse nível de insubordinação. Pior, de provocação política. E eu acho que pior de tudo é de desrespeito completo em relação
ao que os próprios pais desejam fazer para os seus filhos, do que os professores querem fazer e os alunos. São os mesmos que essas forças obscurantistas, elas são as mesmas que protagonizaram campanhas enormes em todo o Brasil, e já aí com apoio, inclusive, da mídia. Vocês se lembram? Campanhas enormes do Brasil produziram uma alarma desnecessária em todo o Brasil, um pânico generalizado, porque queriam lockdown, e defenderam e conseguiram lockdown em muitos lugares do Brasil. Ou seja, aquela coisa do, como fez a RBS aqui, cunhando o jogo da velha, fica em casa. E fica em casa até quando, cara pálida? Até que apareça a vacina contra a gripe? Na verdade, eles estavam propondo era que as pessoas ficassem em casa para desestruturar a economia brasileira, como quase conseguiram, abalar, inclusive, o governo federal, o governo Bolsonaro, e derrubá-lo. Era isso que eles estavam querendo. Agora, são os mesmos também que até hoje continuam insistindo em que não se deve promover o tratamento precoce do coronavírus usando o kit Covid, a hidroxicloroquina, principalmente. São os mesmos. Em relação a essa batalha perdida, já que eles tiveram, sobre o lockdown e também em relação ao tratamento preventivo, precoce, sobre isso aí eles já nem se manifestam mais. Eu não vejo mais a Globo fazendo alarido, não vejo mais a RBS fazendo pânico aqui. Eu até gostaria de saber onde é que estão os sábios, entre aspas, com C cedilha, da Universidade Federal de Pelotas, do Hospital das Clínicas, aqueles especialistas e cientistas que estavam prevendo o pior dos mundos, né? Onde é que estão aqueles assessores do governador Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, que chegaram ao desvario de convencer o governador a comprar câmaras frias para alojar milhares de mortos gaúchos em função do coronavírus? Onde é que eles estão agora? Eles sumiram. Mas estão de volta agora, com seus caminhões de som aí, diante das escolas municipais aqui de Porto Alegre, porque não querem que os alunos e os professores voltem às salas de aula, quando está mais do que provado de que suspender as aulas foi uma decisão errada, mas que agora essa decisão está mais do que acertada. Porto Alegre mesmo, só para encerrar aqui esse comentário com vocês, está com uma taxa de ocupação de leitos de UTI, por exemplo, inferior a 80%, se calculado sobre aqueles números máximos que nós tínhamos de leitos disponíveis aqui no sistema hospitalar de Porto Alegre, que era alguma coisa como 841 leitos. Hoje a taxa está em torno de 85%, mas não calculada sobre aqueles 845 leitos que existiam há 2, 3 meses atrás, mas sobre muito menos do que isso, sobre 790 leitos disponibilizados no sistema hospitalar aqui em UTIs de Porto Alegre. De modo que o que nós precisamos fazer é, novamente, mover o esclarecimento de tudo isso aí. Porque, ao fim e ao cabo, eu quero dizer para vocês, mais uma vez aqui, que a única atitude realmente revolucionária que se pode ter em relação a momentos como esse que nós estamos vivendo aqui no Brasil, a única atitude revolucionária é de fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui nesse momento. É estabelecer a verdade dos fatos. E contra a verdade dos fatos, a mentira nunca prevalece.